Pastor Edson pra que zique, a diferença que vem de Deus. Olá, amigos internautas, olá aqueles que nos acompanham pelas redes sociais digitais. Vamos a mais uma edição deste quadro Papo de Bola, o canal do YouTube, para todos aqueles que me acompanham. Meu bom amigo Fumaça, Antônio Carlos Ribas, o homem que entende tudo de esporte e principalmente futebol. Pouquinho. Bom, Fumaça, qual o assunto que nós explanaremos hoje? A gente vai falar hoje, pastor, sobre a abertura de duas competições importantíssimas. Quais? A Copa Libertadores da América, né, que tem nada menos que 8 times brasileiros participando, um recorde, e a Copa do Brasil também com um número recorde. Nessa primeira fase da Copa do Brasil, nada menos que 80 times estão participando. Quantos são os times brasileiros ao todo? São 80? Incluindo... Ou existem mais? Não, existem mais. Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 1.000 times profissionais por aí. Certo. 900 e pouco mil times. Na Inglaterra, por exemplo, pastor, todos os 780 times profissionais, todos eles disputam as Copas da Inglaterra. No Brasil, não. São apenas 4 divisões. Né? Então, aproximadamente são 80 times, só que daí... Fora esses 80, tem mais 900 por aí, que são equipes que não disputam nenhuma competição nacional. Esse ano a Copa do Brasil terá 80 clubes, é um recorde. Em termos de número de participação. E da Libertadores também, né? Porque o Brasil tem nada menos que 8 times disputando esse ano a Libertadores. Então vamos lá, vamos falar da Libertadores primeiro. Bom, a Libertadores começou, né, nessa primeira fase, 2 times brasileiros participando. O Botafogo eliminou o Colo-Colo do Chile, time tradicionalíssimo, e o Atlético Paranaense também eliminou nos pênaltis lá na Colômbia a equipe do Milionários, também um time tradicionalíssimo no continente sul-americano. São fases preliminares, o Atlético agora vai enfrentar o Deportivo Capiatá, que é do lado do interior do Paraguai, e o Botafogo pega uma pedreira, que é o Olímpia do Paraguai, 3 vezes campeão da Libertadores e 1 vez campeão do mundo. O Botafogo pega o Olímpia. Passando o Botafogo e Atlético, aí é que eles entram na fase de grupo. São 2 fases preliminares, com partidas ida e volta, e depois as equipes que se classificam entram nos grupos para disputar daí a fase de grupos, 4 times em cada grupo. Esse novo critério adotado, então... Quando o time perde na casa do adversário, já é eliminado, então não é da Libertadores. É a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Exatamente. Que também começou, né, nesse meio de semana. As equipes paranaenses, quase todos se deram bem. O Coritiba se classificou, eliminou o Vitória da Conquista, lá do interior da Bahia. O Paraná Clube eliminou o São Bento de Sorocaba. Né? O PSTC, que é um time novo, a gente até comentou esses dias, né? PSTC de Cornélio Procópio eliminou o Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, e quem patinou foi o Londrina. Londrina perdeu para um time muito pequenininho, que é o Gurupi, lá de Tocantins. Perdeu para o Gurupi, e o que aconteceu? Na volta para casa ontem, a torcida invadiu o aeroporto, partiu para cima dos jogadores, tentou agredir os jogadores, alguns foram empurrados, alguns levaram tapas e tal, e só não ficou pior a agressão porque a polícia militar impediu. Mas a torcida do Londrina tentou agredir os jogadores ontem na chegada. Eu particularmente, depois do fatídico acidente com a Chapecoense, pensei que os ânimos dos torcedores se amenizassem, fosse mais respeitoso, torcidas e torcidas contra torcidas. Mas me parece que não, né? Ainda continuam com os ânimos acirrados. Uma coisa que acontece, né? E o senhor focaliza um assunto muito importante, é que no começo aquela comoção, né? Aquela comoção, toda aquela tristeza, se chegar no alcoólatra, perguntar para ele, você não vai mais beber a partir de hoje? Eu falo, não, nunca mais vou beber. Nunca mais. De hoje para trás, nunca mais. O cara que fuma também nunca mais vou fumar. É 1 ou 2 dias, porque passou aquela comoção, aquela tristeza toda, volta tudo ao normal, que é briga de torcida, agressão, volta tudo ao normal e os ânimos, né? Lá em Londrina ficaram acirrados, a coisa realmente foi complicado. Já falando da Libertadores, vamos falar sobre... Eu quero fazer aqui um adendo, pastor. E antes, em relação à Libertadores, apenas a Copa do Brasil, dizendo que as 8 equipes que estão na Libertadores entram só na última fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que começou com 80 clubes, vai eliminando. Quando chega na última fase, ficam os 8 melhores da Copa do Brasil e entram os 8 da Libertadores na Copa do Brasil, que bastante interessante. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Onofre, paranista fanático, para Cristiane Soff,
Cristiane Sofi, para Luciane Vaz Araújo e para o Gerson dos Santos Costa. Quem São 4 pessoas que eu selecionei, foram muito mais, mas essas 4 eu selecionei que participaram da enquete. Opa, então deixa eu fazer uma observação. Para quem ainda não assistiu o vídeo intitulado Enquete, continua a enquete em andamento, tá? Continua. No presente momento, e essa é a razão porque eu não estou com a camisa do Palmeiras, é que há um predomínio, 60% que dizem que eu não devo usar a camisa do Palmeiras. A minha seleção é verde. E 40% sim. 40% sim. Então a enquete continua aí. Exato. Eu quero que você participe, dê o seu pitaco, dê a sua opinião, faça a sua observação se devo ou não devo manter a camisa do Palmeiras como sendo o traje oficial nesse quadro Papo de Bola. E apenas, o Alexandre ele faz uma constatação importante, ele me falou inclusive isso pessoalmente, falou nas redes sociais, mas me falou pessoalmente. Eu sou paranista e não tiro minha camisa do Paraná Clube do corpo de jeito nenhum, uso direto essa camisa, sou paranista. Então o deputado, como é palmeirense e é de São Paulo, ele tem que usar a camisa do Palmeiras. Tem o direito de usar. Esse é um dos meus. Pois é. Como que é o nome dele? O Alexandre Onofre mora lá em Colombo. Forte abraço, Alexandre. Deus abençoe. E os outros comentários, eu vi 2 mulheres participaram. Aliás, o pessoal que participa nesse nosso quadro, acho que 65% são mulheres. Um número bem maior de mulheres. Isso é por sua que a nossa beleza... Tão afeiçoado, né? Tão charmoso. Chama atenção. Gente, continue participando da enquete e continue interagindo conosco no quadro Papo de Bola. Fumaça, grande abraço, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Só teoria ou boa intenção, fazer de conta pra Deus não conta não. Tem que existir a fé e o compromisso.